Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu, professora Roseli, venho aqui bater mais um papo com você para conversar sobre a questão de número 85. Questão proposta na prova do TJ, realizada dia 28/5, e é uma questão de um assunto bem comum nas provas da VUNESP, que é o URL. Então, a gente vai começar uma conversa sobre o URL, trazer uma informação para você, resolver a questão, e com base nessas informações que eu vou deixar para você, se porventura você tiver alguma dúvida, já anota aí tudo, e se de repente vem uma outra questão com o assunto URL, sem dúvida aí você vai ter condição de resolver dentro do menor tempo possível e colocar mais uma questão aí, um saldo positivo para você. Beleza? Então vem comigo. Eu trouxe para você aqui a questão na janela do Word, né? Para que a gente possa aqui juntos fazer algumas notas, gerar aqui algumas informações para vocês. Lembrar, vamos só começar a descrever. Essa aconteceu agora para nós, né? Então, essa prova aconteceu aqui para nós no dia 28 para nós do 5, né, de 2023, ok? Então, nós vamos vir aqui para a questão de número 85. Muito bem. A VUNESP, ela fala para nós: assinale a alternativa correta. Então, de forma simples, né? Assinale a alternativa correta relacionada à URL. Então, URL para nós, aquele assunto clássico de edital, não só da VUNESP, mas também como de outras bancas. A gente tem como tradução um local para nós, né? Aqui a gente tem o termo em inglês dentro do parênteses, então traduzindo para nós um local uniforme do recurso. E aí a gente lembra que na estrutura da URL, o recurso para nós vai ser aquele elemento final da URL, é o que a gente foi buscar na URL, é um arquivo final para a gente na estrutura da URL. A gente sempre lembra, quando a gente coloca o URL para os estudos, que nós temos uma composição da URL. Então, essa URL, ela tem uma estrutura, como a URL ela é montada. E é exatamente essa estrutura que a VUNESP trouxe nessa questão de número 85. Então, primeira coisa para a gente começar a conversar, a URL ela é constituída pelo protocolo de comunicação. Esse protocolo também é reconhecido pelas normas como esquema. Então, eu posso falar protocolo ou eu posso falar esquema. Então, é o primeiro elemento lá da nossa URL. Depois, acompanhando na sequência, nós temos os caracteres, dois pontos, o que para nós? Barra, barra. Então, protocolo, dois pontos, barra, barra. Esquema, dois pontos, barra, barra. Então, protocolo, esquema, a mesma coisa. Aqui, nós podemos já direcionar um famoso para nós endereço. Esse endereço, ele pode ser colocado nas provas de algumas formas. Então, por exemplo, a banca pode falar para você domínio, que é o que a gente encontra em algumas questões. A banca pode mencionar para você que esse endereço veio para nós um subdomínio e depois um domínio. Então, nós temos esses elementos aqui que são elencados nessa parte da URL. Existe outra informação aqui, que as bancas já trouxeram, inclusive a VUNESP, onde ela determina aqui para nós, depois do domínio e do subdomínio, o tipo desse domínio. Ou ele determina, a VUNESP determina, o registro. Roseli, o que você está falando aqui? Eu vou explicando para você e vou deixando informação para você levar, não somente essa agora nos estudos, como quaisquer outras questões sobre o URL que diz respeito à estrutura de uma URL. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o protocolo HTTP, mas lembrar que não é só o protocolo HTTP que está vinculado nesse processo inicial da URL. Pode ser um HTTP, um HTTPS, um FTP, um FTPS e outras linhas de estrutura que a URL pode ser gerada aí no decorrer de uma navegação. Estou dando um exemplo de HTTP. Aí a gente tem, por exemplo, vamos lá, um www.vunesp, ok? vunesp.com.br. Então, veja,
Essa vunesp.com para nós aqui seria o nosso domínio, certo? E esse ponto .com seria para nós o tipo de domínio, ou chamado também de registro, porque quando você vai registrar a sua empresa, você declara que tipo é aquela empresa. No caso, o .com, comercial, .gov, governamental, .org, o .edu, .mil, .jus, enfim, nós temos uma série de tipos de registro, que inclusive esses tipos de registro já foram levados para outras provas da VUNESP, inclusive provas de polícia civil para nós, onde ela perguntava o .rec, o .sim, né, que era corretor, o REC para nós, enfim. Então, a gente tem outras linhas de questões relacionadas a esse pedacinho da URL. Mas, continuando, existe para nós outro tipo de questão que pode estar relacionada com o que nós chamamos subdomínio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e aí vocês também já fazem inserção, porque também tem essa questão proposta pela VUNESP. Qual que é o tipo de informação, Roseli, que você quer colocar? Eu vou pegar um modelo de URL para vocês visualizarem a presença de o que para nós? De um subdomínio, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo de URL para a gente analisar um subdomínio. Um subdomínio, por exemplo, seria para nós uma divisão, uma seção dentro daquele domínio. Então, veja aqui um link que eu peguei. O HTTPS é o esquema ou o protocolo, // são os caracteres, né, que vai dar início, a sequência desse início na URL. Aqui, veja, eu tenho drive, então esse drive será visto como um subdomínio e o google.com será visto como um domínio, como se fosse uma divisão dentro do Google. Então, um exemplo para vocês. Depois, saindo dessa parte, essa parte que eu chamei de endereço, que tem um monte aí de elementos, de argumentos, a gente vai ter a divisão por meio de barras, que vai ser para nós o caminho dentro dessa URL. Então, esse caminho, ele pode ser simples ou ele pode ser um caminho bem longo. Esse caminho, ele pode ter várias divisões. Por exemplo, dentro desse caminho, a gente pode ter o que nós chamamos de fragmento. O fragmento, para nós, nada mais e nada menos, ele é visto como um marcador, vamos chamar assim, para que o navegador, por exemplo, eu estou navegando lá no Chrome, eu estou navegando lá no Edge, para que o navegador, ele consiga encontrar, mostrar para o usuário uma determinada informação. Então, dentro dessa URL, nesse caminho, que a gente vai sair do endereço e vai partir para o caminho, a gente pode ter fragmento, que são elementos, né, de comunicação nesse endereço, nesse direcionamento, para trazer realmente aquilo que eu fui procurar. Então, é chamado de fragmento. Uma outra parte que eu posso ter dentro desse caminho é o que nós chamamos de string de consulta, que vai ser uma informação que vai estar lá na alternativa C, que pode estar nesse caminho. Mas veja, fragmento, as nossas strings de consulta ou chamado de cadeia de consulta não são elementos obrigatórios para que uma URL seja constituída. São elementos que poderão estar na URL em decorrência da informação que aquele servidor vai nos entregar. Então, por exemplo, você entrou lá no site da VUNESP. Aí você foi lá na área da VUNESP, você foi lá em concursos, você entrou em Tribunal de Justiça. Então, essa navegação, a sua URL, ela vai se estendendo, como se fosse um caminho que você está percorrendo para trazer uma informação em decorrência daquele endereço inicial. Então, essa URL pode ter fragmento, pode ter as nossas cadeias de string, mas não são elementos obrigatórios. E dentro desse caminho, né, que pode ser longo ou pode ser curto, a gente pode ter lá no final um recurso, um arquivo. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo lá chamado prova.pdf. Eu tenho um arquivo lá no final chamado edital.html. Então, eu fui procurar, eu fui trazer, eu fui buscar
o meu recurso dentro desse caminho, por meio do domínio, né, por meio do endereço, que é tudo isso a composição da URL, que vem para nós, né, visualizando lá no nosso navegador, por meio da barra de endereço. E não esquecer que esse endereço pode trazer domínio, subdomínio, tipo de domínio, tudo isso para nós é elemento de prova. E lembrar outra coisa aqui que é importante, né? Quando a gente faz esse estudo para trabalhar a composição da URL, é bacana a gente lembrar que protocolo e esquema para a gente representa a mesma informação. Inclusive, esse termo esquema já foi questão da VUNESP em 2017 no TJ. Foi questão de prova em 2022 na Polícia Civil de São Paulo. Então, a gente tem esse termo esquema muito forte, já sendo fortalecido em várias questões da VUNESP. Então, fechando, composição de URL precisa ser inserido no seu assunto e você precisa ter segurança dessa composição. Independente qual seja a linha que a VUNESP trouxer, você tem condição de fazer por eliminação ou ir direto na alternativa correta, tá certo? Então, veja, o que a VUNESP falou na questão 85? Assinale a alternativa correta relacionada ao URL. Então, qual é a linha? Qualquer linha, ela não está dizendo um ponto específico. Então, alternativa A, o caminho. Então, você sabe a composição da URL, então você sabe o que é caminho. Você sabe a composição da URL, você sabe o que é fragmento. Você sabe a composição da URL, você sabe o que é a string para nós. Ou seja, né, qual é a string? A gente chama do quê? Você pode até fazer sua anotação aí. A gente chama string de consulta, a gente chama a cadeia de consulta. Todos esses elementos aqui, ó, da alternativa B e C, eles estarão dentro de um caminho. Depois, olha, alternativa D, nós temos o domínio, e alternativa E, nós temos o esquema. Então, são elementos que, se você, candidato, não tem informação, a questão se torna bem difícil de ser resolvida. Se você tem informação, 30 segundos você resolveu. Veja, o caminho, ele especifica o local no qual se encontra o protocolo que vai executar? A nossa resposta é não. O caminho, ele vai vir depois do endereço. Então, a gente está até aqui, olha, o protocolo, ele está nessa primeira parte da nossa URL. O caminho, ele vem depois, que vai ser dividido por essas barras. Então, para nós aqui, a nossa alternativa é o local que se encontra, então, a alternativa A, ela já se despede. O fragmento é uma parte obrigatória da URL, nós também vamos eliminar. Lembra que o fragmento e as strings de consulta, ou para nós chamado de cadeia de consulta, pode ser elemento presente na URL, vai estar naquela parte do nosso caminho, mas não é elemento obrigatório. Vai ao encontro como o servidor construiu o seu caminho para entregar uma informação para o usuário. Então, nós temos como parte obrigatória, não. E veja, a alternativa B especifica o caminho para um recurso, não especifica um caminho, é um elemento do caminho, né? Então, você começa, vamos supor, você entra na página da VUNESP, entra em concurso, entra em concursos em andamento, entra no Tribunal de Justiça, e você tem um certo caminho percorrendo dentro daquele endereço inicial. E essa URL pode ter elemento de fragmento, pode ter elemento de string de consulta, e aí você vai seguindo. E você vai, ó, especifica o caminho? Não, não especifica. A gente vai começar lá no endereço, né? O endereço que vai te trazer o caminho. Então, você entrou na vunesp.com.br, a partir desse endereço que o caminho vai seguir. Então, parte obrigatória, tanto na alternativa B está errada, a alternativa C também errada. Aqui ela fala, corresponde a um conjunto de perguntas e respostas que permite encontrar os assuntos pesquisados por um usuário na internet.
pode ser elemento de pergunta-resposta, né? Porque a gente fala o quê das nossas cadeias, né? Que a gente fala de cadeias de consulta, pode ser que no meio dessa navegação, esses elementos eles poderão acontecer. Mas veja, não é parte obrigatória. Então, a alternativa B e C está fora. A D de dado fala o domínio de uma URL é o protocolo. O domínio não é o protocolo, ele vem depois do protocolo. Então, a alternativa E para nós também já vai dar licença, desculpa, a alternativa D, né, vai dar licença para nós, e nós estamos aqui na alternativa E, sendo para nós a nossa alternativa correta. O esquema refere-se ao protocolo da rede e corresponde ao primeiro grupo de caracteres, que fica antes do dois pontos. Então, vamos lá, o HTTP, dois pontos, barra, barra, HTTPS, dois pontos, barra, barra, FTP, dois pontos, barra, barra. Se é uma URL de e-mail, né, nós temos lá mail to, dois pontos, barra, barra. Então, nós temos essa linha de leitura e interpretação, que é a composição de uma URL. Então, para nós, aqui o meu objetivo não é apenas corrigir e dar a alternativa correta, isso a Vunesp já fez, né? Já lançou a prova, já deu o gabarito, você já sabe qual é a alternativa correta. Então, o meu objetivo aqui é trazer informação para você e deixar essa linha para estudo. Então, a nossa questão de número 85, ela trouxe. Lembrar que aqui, esse modelo de prova, talvez seja o seu outro modelo. Então, a questão correta é quando chama para nós o protocolo de o quê? Esquema. Então, aqui nós estamos nesse tipo de prova com a alternativa E, sendo aqui para nós a nossa alternativa correta. Ok? Faça a revisão, faça a anotação. De repente, aí tenhamos outra questão de URL falando de esquema, falando de caminho, falando de fragmento, e você vai levar com muita tranquilidade. É isso. Tchau.